O amigo imaginário. O quarto da Francisca sempre foi silencioso demais. Até à noite em que o amigo imaginário apareceu. Ele não veio de um armário ou debaixo da cama. Simplesmente estava ali, sentado no tapete de pelúcia, esticando os braços longos e finos que pareciam não caber direito no corpo. Para os pais da Francisca, o Jack era apenas a fase típica de uma imaginação fértil de uma menina de 7 anos. Para Francisca, ele era real e no início era divertido. Jack sabia brincar de esconde-esconde como ninguém, embora sempre escolhesse os lugares mais escuros da casa, mas com o passar das semanas as brincadeiras começaram a mudar. O primeiro aviso veio uma terça-feira. Francisca estava desenhando na mesa da cozinha quando Jack se inclinou sobre o seu ombro. Sua voz não passava de um sussurro áspero, como folhas secas sendo pisadas. Corta o cabelo da boneca, ele pediu, com a tesoura grande da mamãe, aquela pontuda. Francisca recusou, dizendo que era perigoso. Jack não piscou, ele nunca piscava. Apenas recolheu-se para o canto mais escuro do cômodo, os olhos fixos nela, brilhando de um jeito que a fez sentir o calafrio na espinha. Na noite seguinte, o pedido foi diferente. Ele queria que ela abrisse a janela do segundo andar e subisse num parapeito para ver as estrelas mais de perto. Quando Francisca chorou e disse que tinha medo de cair, as feições de Jack se distorceram. O sorriso dele, que antes parecia amicável, esticou-se além do que era humanamente possível. Uma noite, cansaço e medo se transformaram em coragem. Francisca acendeu a luminária da abajur, encarou a figura cinzenta sentada aos pés da sua cama e disse a única frase que os adultos sempre dizem para espantar fantasmas. Você não existe. Você é da minha cabeça. Vá embora. O silêncio que se seguiu foi pesado. Jack ergueu-se lentamente. Ele parecia mais alto, agora, tocando o teto do quarto com o topo da cabeça. Ele não parecia zangado, parecia satisfeito. Você tem razão, Francisca, sussurrou ele, aproximando o rosto magro do dela. Eu nasci da tua mente. Eu sou a sua imaginação. Ele estendeu um dedo longo e frio, tocando de leve a testa da menina. E é por isso que os seus pais nunca vão ouvir você gritar, porque tudo o que eu fizer com você vai parecer que foi você quem fez. Francisca tentou correr para a porta, mas as suas pernas não obedeceram. Olhando para o lado, viu seu próprio reflexo no espelho do guarda-roupa. Ela estava parada, imóvel, mas a sua sombra na parede se movia sozinha, caminhando lentamente em direção à janela aberta. Os pais da Francisca, no andar de baixo, ouviram apenas o som suave da janela, sendo erguida no quarto da filha. Quando correram para o corredor, a casa parecia perfeitamente normal, mergulhada em um silêncio absoluto. O som da janela abrindo foi o último sinal de controle que Francisca teve sobre o próprio corpo. A lufada de ar frio da noite invadiu o quarto, agitando as cortinas leves, mas ela não conseguia dar um passo para trás. Sua mente gritava, mas seus lábios permaneciam selados. Jack observava a cena do canto, com os braços longos, cruzados e os olhos fixos na silhueta da menina. Veja como é bonito lá fora, sussurrou a voz na mente de Francisca. Só mais um passo. Lá embaixo, o estalo da madeira da janela ecoou de forma estranha no silêncio da casa. O pai da Francisca, que lia na sala, franziu a testa. Um pressentimento incômodo o fez largar o livro. Querida, você ouviu isso? Perguntou ele para a esposa, já se levantando em direção às escadas. No andar de cima, a sombra da Francisca na parede forçava as suas pernas a subirem no banco da madeira sob a janela. O frio do parapeito tocou a ponta dos seus pés descalços. Foi o choque térmico da madeira gélida que causou uma rachadura no controle de Jack. Por um milésimo de segundo, Francisca recuperou o comando das suas mãos e agarrou-se desesperadamente ao batente da madeira da janela, travando o próprio corpo. Não resista, sibilou a criatura.
a fisionomia, antes distorcida, agora demonstrando pura frustração. A sombra na parede esticou-se de forma violenta, tentando empurrá-la. Os passos do pai ecoaram pesados no corredor. Francisca, estás acordada? A maçaneta da porta girou. No exato instante em que a porta se abriu, a pressão invisível que esmagava o peito de Francisca desapareceu de golpe. Ela desabou para trás, caindo sentada no tapete de pelúcia, arquejando em busca de ar. O pai acendeu a luz principal do quarto. A claridade forte inundou o ambiente, dissipando as sombras densas dos cantos. Ele correu até à filha, assustado ao vê-la no chão, pálida e tremendo, ao lado da janela aberta. O que aconteceu, minha filha? Por que é que a janela está aberta? Francisca olhou freneticamente ao redor. O tapete estava vazio. O teto estava livre. Jack havia sumido, restando apenas o vento frio que soprava lá de fora. Ela olhou para o pai, com os olhos cheios de lágrimas, lembrando-se do aviso da criatura. Tudo o que eu fizer, vai parecer que foi você quem fez. Eu só queria ver as estrelas, mentiu ela, com a voz trêmula, sabendo que a verdade pareceu loucura. O pai fechou e trancou a janela, cobrindo a menina com o cobertor e acalmando-a até que ela pegasse o sono. Nas semanas seguintes, o quarto da Francisca mudou. Os pais, preocupados com o episódio do sonambulismo, instalaram grades de ferro fortes na janela e removeram qualquer objeto cortante ou perigoso do ambiente. Francisca achou que estava segura. Se o plano de Jack dependia de fazê-la se machucar, as grades impediriam. No entanto, em uma noite de chuva forte, o reflexo do vidro da janela mostrou que ela estava enganada. Francisca acordou com um sussurro rasteiro vindo debaixo da cama. Ela olhou para o chão e viu os dedos longos e cinzentos de Jack, deslizando para fora do estofado. Ele não parecia zangado por ter falhado, pelo contrário. O sorriso dele estava ainda maior, revelando dentes finos e escuros. Grades na janela! Ecoou a voz dele, zombeteira, diretamente na mente da menina. Que boa ideia os seus pais tiveram. Agora você está trancada aqui dentro comigo. O silêncio que seguiu àquelas palavras foi quebrado apenas pelo som pesado das gotas de chuva batendo contra o vidro da janela. Francisca encolheu-se contra a cabeceira da cama, puxando o cobertor até ao queixo, sem desviar os olhos da silhueta que emergia lentamente da penumbra. Jack não avançou. Ele permaneceu ali, esticando os seus braços longos pelo chão, como se testasse os novos limites daquele espaço agora confinado. Você achou que eles estavam protegendo você de mim? Sussurrou a criatura, inclinando a cabeça de um jeito não natural. Mas eles apenas trancaram a porta por fora. Francisca percebeu que as regras haviam mudado. Jack não tentou controlar os seus movimentos daquela vez. O choque do susto anterior parecia ter criado uma barreira temporária em sua mente. Em vez disso, ele começou a usar o isolamento a seu favor. Nos dias seguintes, a presença dele tornou-se constante, mas invisível para qualquer outra pessoa. Quando os pais da Francisca entravam no quarto, a criatura recolhia-se para trás do guarda-roupa ou misturava-se às sombras das cortinas. O plano de Jack agora era o cansaço. Sempre que Francisca tentava fechar os olhos para dormir, um sussurro começava ao pé do seu ouvido. Não eram mais ordens diretas para se machucar, mas histórias distorcidas, sussurros sobre como o mundo lá fora era perigoso e como, eventualmente, todos a deixariam sozinha. A falta de sono começou a cobrar o seu preço. Francisca aparecia na mesa do café com olheiras profundas e o olhar distante. Seus pais, notando o declínio na energia da filha, atribuíam tudo ao estresse do episódio do sonambulismo. Precisamos levá-la a um especialista, comentou a mãe em voz baixa na cozinha, achando que a filha não estava ouvindo. No canto da sala, invisível para os adultos, Jack sorriu. Em uma tarde em que foi deixada sozinha no quarto para descansar, Francisca decidiu que não podia apenas esperar pelo pior. Se Jack tinha nascido da sua imaginação, como ele mesmo afirmara, então a mente dela deveria ter alguma autoridade sobre ele.
Ela sentou-se na escrivaninha e pegou um caderno em branco. Com as mãos trêmulas, começou a desenhar. Mas não desenhou um monstro rastejante que a aterrorizava. Francisca começou a desenhar uma porta. Uma porta pesada, de madeira escura, com 3 grandes trincos de ferro pelo lado de fora. Ela concentrou toda a sua atenção em cada detalhe do desenho, imaginando o som dos trincos se fechando, a solidez da madeira e a escuridão do outro lado daquela fechadura. "O que você está fazendo?" A voz de Jacques ecoou, desta vez com um tom de clara irritação. Ele surgiu debaixo da mesa, a mão cinzenta estendendo-se em direção ao papel. Francisca não parou. Ela firmou o lápis e desenhou a si mesma, segurando a única chave daquela porta. "Estou mudando a brincadeira", disse ela em voz alta, a voz firme pela primeira vez em semanas. O ambiente no quarto pareceu esfriar drasticamente. A sombra de Jacques agitou-se contra as paredes, crescendo e diminuindo como a chama de uma vela prestes a apagar. Ele tentou dar um passo à frente, mas seus pés pareciam presos ao chão. Exatamente onde o desenho da porta no caderno se sobrepunha à realidade da sua mente. "Você não me pode apagar", sibilou ele, os olhos brilhando com uma intensidade maligna. "Eu faço parte de você." "Você faz." Francisca sem desviar os olhos do caderno. "Mas o quarto é meu e a mente também." Com um movimento decidido, ela pegou uma caneta preta, riscou uma linha grossa e escura bem acima do desenho de Jacques, que havia feito semanas atrás, cobrindo-o completamente até que restasse apenas uma mancha preta no papel. Um som semelhante a um suspiro de vento sufocado ecoou pelo quarto, e a pressão sufocante no ar desapareceu de repente. Francisca ergueu os olhos. O canto da parede estava vazio. O espaço debaixo da cama estava limpo. O cansaço ainda pesava em seus ombros, mas o silêncio do quarto, pela primeira vez em muito tempo, parecia apenas um silêncio comum. Ela fechou o caderno devagar, guardou-o na gaveta mais profunda da escrivaninha e soube que, pelo menos por aquela noite, conseguiria dormir. A manhã seguinte trouxe o alívio que Francisca já não lembrava como era sentir. O sol batia no chão do quarto e o peso sufocante dos últimos dias havia sumido. Pela primeira vez em semanas, ela conseguiu tomar o café da manhã, rindo das piadas do pai e conversando normalmente com a mãe. Os pais se entreolharam, secretamente aliviados ao verem a filha recuperar a cor nas bochechas e a vivacidade nos olhos. O plano de levá-la ao médico foi guardado na gaveta, acreditando que a fase difícil tinha finalmente passado. Francisca realmente achou que tinha vencido. O caderno continuava trancado na gaveta da escrivaninha, intocado. Os meses se passaram e a rotina voltou ao normal. Francisca completou 8 anos. O ano letivo terminou e as férias de verão começaram. Jacques havia se tornado apenas uma lembrança ruim, uma daquelas fases da infância que a mente enterra para proteção. Até que veio o dia da faxina geral do fim do ano. A mãe da Francisca entrou no quarto disposta a organizar os armários e doar os brinquedos e materiais escolares que Nina já não usava mais. Francisca ajudava, separando livros e papéis velhos no chão. "Filha, o que fazemos com esta gaveta? Está trancada?" perguntou a mãe, puxando a última divisória da escrivaninha. O coração da Francisca deu um salto. Ela havia esquecido que a chave da gaveta estava escondida dentro de uma caixa de sapatos no armário. "Ah, são só desenhos velhos, mãe. Pode deixar que eu limpe depois", respondeu Francisca, tentando manter a voz natural. "Bobagem! Vamos esvaziar isso logo. Onde está a chave?" Antes que a Francisca pudesse inventar uma desculpa, a mãe forçou a gaveta com um pouco mais de energia. A madeira antiga e gasta cedeu com um estalo seco, abrindo-se de uma só vez. Lá dentro, coberto por uma fina camada de poeira, estava o caderno em branco. A mãe, curiosa, pegou o caderno e começou a folhear as páginas. Francisca ficou paralisada, observando a mãe passar pelas folhas limpas até chegar à página que ela havia selado meses atrás. No entanto, o desenho era mais o mesmo. A mancha preta da caneta, que Francisca havia usado para cobrir a figura de Jacques, parecia ter desbotado ou mudado de consistência. Onde antes havia apenas um risco escuro,
Agora o grafite do lápis parecia ter-se espalhado pelas bordas da página, como se tivesse sido esfregado repetidamente por dedos invisíveis. O desenho da porta de madeira com os 3 trincos de ferro ainda estava lá, mas os trincos estavam desenhados de uma forma diferente. Eles não estavam mais fechados pelo lado de fora, estavam abertos. E no canto inferior da página, escrito com caligrafia trêmula de uma criança, mas que Francisca sabia que não era sua, havia um novo bilhete. Obrigado por me dar uma casa de verdade. O papel é muito mais fácil de rasgar do que a mente. Que desenho esquisito, Francisca, disse a mãe, franzindo a testa e passando o dedo sobre a folha. Você borrou tudo com um lápis? Olha só, está soltando tinta na minha mão. A mãe virou a página, mas a Francisca não conseguia parar de olhar para os dedos da mãe. A mancha escura na pele dela não parecia grafite comum, parecia uma sombra cinzenta, densa e persistente. Nesse momento, a luz do teto do quarto piscou uma única vez. Francisca olhou devagar para o reflexo do espelho do guarda-roupa. Atrás da imagem da sua mãe, que continuava limpando a mesa distraidamente, a sombra da Francisca na parede não estava mais estática. Ela tinha os braços longos, finos e acenava lentamente para ela. Francisca sentiu o estômago revirar. O aceno da sombra no espelho era lento, quase rítmico, como se Jacques estivesse saboreando cada segundo daquele reencontro. Ele não estava mais preso ao caderno. O papel havia sido apenas uma ponte, uma forma de esperar o momento em que alguém olhasse diretamente para ele de novo. Mãe! A voz da Francisca saiu, quase como um sopro. Larga isso. Joga esse caderno fora. Agora. A mãe olhou para ela, confusa, com um tom de pânico na voz da filha. O que foi, Francisca? É só um caderno velho. Vou colocar na pira de reciclagem lá fora. Está bem? Antes que Francisca pudesse protestar, a mãe fechou o caderno com um baque seco. Juntou uma pilha de jornais velhos e saiu do quarto, caminhando em direção à cozinha. Francisca ficou sozinha. Ela olhou imediatamente para o espelho do guarda-roupa, mas a sua sombra havia voltado ao normal. O alívio, porém, durou pouco. Quando ela olhou para o chão, percebeu algo errado. As manchas de grafite que haviam saído dos dedos da sua mãe não estavam estáticas na madeira do piso. Elas formavam uma trilha rastro cinzenta, que se movia lentamente, como tinta estendendo-se na água, indo direto para debaixo do guarda-roupa. De lá, a voz rasteira e áspera ecoou novamente, não dentro da sua cabeça, mas como um eco real e físico, ecoando pelo quarto. Ela me levou para passear, Francisca, mas eu sempre volto para você. Francisca deu 2 passos para trás, batendo com as costas na porta fechada. Você não manda em mim, sussurrou ela, as lágrimas finalmente rolando pelo rosto. Eu mudei. Eu não sou mais aquela menina de 7 anos. Não, a voz parecia deslizar pelas paredes, vindo agora de trás dela, muito perto do seu ouvido. Você cresceu. E a sua imaginação cresceu junto com você. Pense em todas as coisas terríveis que você já sabe que podem acontecer no mundo agora. Pense em como é fácil um acidente acontecer. Francisca fechou os olhos com força, tentando bloquear os pensamentos negativos que Jacques tentava plantar em sua mente. Ela sabia que, se cedesse ao medo, ele assumiria o controle novamente. O som de vidro quebrando na cozinha cortou o silêncio da casa. Ai! Droga! A voz da mãe ecoou do andar de baixo. Francisca, não deixas aqui. Um copo caiu e quebrou. Tem vidro por todo o lado. No quarto, o sorriso de Jacques materializou-se na penumbra entre o armário e a parede. Seus olhos brilhavam com uma expectativa cruel. Sua mãe está lá embaixo, sozinha, sussurrou o monstro, com tantos pedaços afiados no chão. O que será que a sua imaginação vai fazer agora? Francisca engoliu em seco. Ela percebeu que Jacques não queria apenas machucá-la. Ele queria usar as mãos dela para machucar as pessoas que ela amava. E, desta vez, trancar um caderno não seria suficiente para pará-lo. Ela precisava descer aquelas escadas e enfrentar o que quer que estivesse esperando por ela no escuro. Francisca sentiu um coração bater na garganta. O pânico tentou paralisá-la.
mas a voz da sua mãe, no andar de baixo, a forçou a agir. Ela não podia deixar que Jacques saísse daquele quarto. Não, disse Francisca, a voz firme, embora o corpo tremesse. Você não vai tocar nela. Ela deu as costas para o canto escuro e correu para o corredor, batendo a porta do quarto com força. E quando descia as escadas correndo, ouviu o eco da risada rasteira de Jacques, ecoando pelas paredes, como se o próprio ar da casa estivesse rindo dela. Ao chegar à cozinha, Francisca encontrou meia baixada, recolhendo os pedaços de vidro brilhantes que se espalhavam pelo piso de cerâmica. Eu disse para não descer, querida, é muito perigoso, disse a mãe, sem erguer os olhos, concentrada em não se cortar. Francisca deu um passo à frente, mas parou abruptamente. No reflexo da porta de vidro do forno, ela viu. Não era a sua sombra que estava ao lado da mãe. Era a silhueta esguia e cinzenta de Jack, esticando um braço incrivelmente longo, pairando diretamente sobre as costas da mãe, como se estivesse prestes a empurrá-la sobre os cacos. A mente da Francisca congelou por um segundo. Tudo o que eu fizer, vai parecer que foi você quem fez. Se a mãe caísse, o mundo culparia o sonambulismo ou um tropeço de Francisca. Para! Gritou Francisca, dando um passo à frente. A mãe assustou-se com um grito e olhou para trás, interrompendo o movimento. No mesmo instante, a projeção no vidro do forno recuou para a penumbra do corredor. O que foi, Francisca? Você está me assustando. Deixa que eu ajudo, mas sai daí, por favor, pediu a menina, com os olhos fixos na entrada do corredor escuro. Depois que a cozinha foi limpa e a mãe, ainda integrada com o comportamento da filha, subiu para tomar um banho. Francisca sabia que não podia mais fugir. O sol estava se pondo e a noite traria ainda mais força para as sombras. Ela caminhou até à sala de estar, onde a pilha de jornais e o caderno velho aguardavam para ir para o lixo. Francisca pegou o caderno. As páginas pareciam pesadas, quase frias ao toque. Ela percebeu que Jack se alimentava do segredo. Quanto mais ela tentava esconder a existência dele, mais poder ele tinha sobre a realidade dela. Ele queria que ela ficasse isolada em seu próprio medo. Francisca pegou uma caixa de fósforos que os pais usavam para acender as velas da sala. Ela foi até a lareira, desativada de tijolos, colocou o caderno no fundo e acendeu um fósforo. Você acha que o fogo queima uma ideia? A voz de Jack surgiu de trás da poltrona, mas desta vez parecia mais fraca, menos imponente. Você não é uma ideia, respondeu Francisca, jogando o fósforo aceso nas páginas secas. Você é só um susto que durou tempo demais, e eu cansei de ter medo do escuro. As chamas queimaram o papel, e o grafite borrado começou a virar cinzas. Um som agudo, como o sibilar de um vento forte passando por uma fresta, ecoou pela sala. As sombras nas paredes se agitaram violentamente por alguns segundos, esticando-se até ao teto antes de colapsarem e desaparecerem completamente, à medida que o caderno se transformava em fumaça negra. O ar da casa pareceu imediatamente mais leve, como se um inverno longo estivesse finalmente chegado ao fim. Francisca ficou observando as cinzas, até que a última faísca se apagasse. Quando a mãe desceu as escadas, minutos depois, encontrou a filha sentada no sofá, assistindo à televisão com a luz da sala inteiramente acesa. Que cheiro de queimada é este? Perguntou a mãe, olhando ao redor. Só estava jogando os papéis velhos fora, disse Francisca, sorrindo de verdade. A sombra da Francisca, na parede da sala, agora se movia exatamente como ela. Jack havia partido, deixando para trás apenas a certeza de que a mente que cria os monstros também é forte o suficiente para destruí-los. A noite caiu mansa e, pela primeira vez em meses, Francisca dormiu um sono profundo, sem sobressaltos ou sussurros ao pé do ouvido. Os dias seguintes arrastaram-se com uma calmaria reconfortante. As férias de verão finalmente pareciam férias. Francisca voltou a brincar no quintal, a pintar com cores vivas e a rir sem aquele peso constante no peito. A sombra na parede agora era apenas uma sombra, imitando fielmente cada movimento seu sob a luz do sol. Com o fim das férias se aproximando, os pais da Francisca decidiram que era hora de dar uma nova cara à casa, deixando definitivamente para trás aquela fase difícil. O plano começou pelo próprio quarto da menina.
Que tal escolhemos uma cor nova para as paredes, filha? Sugeriu o pai, segurando um catálogo de tintas. Um azul claro, ou talvez um amarelo bem alegre. Francisca adorou a ideia. Juntos, passaram a tarde arrastando os móveis para o centro do cômodo, cobrindo o chão com jornais e fita crepe. O guarda-roupas antigo, onde Jack costumava se esconder, foi afastado da parede pela primeira vez em anos. Atrás dele, a parede estava intacta, exceto por um detalhe que fez o estômago da Francisca encolher. Bem no rodapé, escondido pela madeira escura do armário, havia um pequeno risco na parede. Não era um desenho feito a lápis ou caneta, mas sim uma ranhura profunda no reboque, como se tivesse sido cavada com uma unha enfiada. Era a silhueta de uma mão com dedos longos e finos. Francisca deu um passo atrás, sentindo o suor frio brotar nas palmas das mãos. O pai, focado em abrir a lata de tinta fresca, não percebeu. Podes passar a primeira de mão ali, naquele canto, querida, pediu ele, entregando-lhe o rolo de pintura encharcado de tinta branca e limpa. Francisca olhou para o rolo e depois para a marca na parede. Ela respirou fundo, lembrando-se de que o caderno já não existia e de que ela não era mais a mesma menina indefesa de antes. O medo tentou voltar, mas a coragem foi maior. Com um movimento firme, Francisca deslizou o rolo de pintura sobre a ranhura. A tinta branca, espessa e perfumada, cobriu o desenho de uma só vez, preenchendo o sulco na parede e devolvendo a uniformidade ao quarto. Ela passou o rolo mais 2, 3 vezes, até ter certeza de que nada restava ali embaixo. Ao terminar o quarto, as paredes reluziam, claras e renovadas, refletindo a luz do entardecer. Naquela noite, antes de apagar a luz para dormir, Francisca olhou para o canto agora totalmente branco. Não havia sussurros, não havia marcas e não havia medo. Ela deitou-se, puxou o lençol e fechou os olhos, sabendo que algumas histórias realmente chegam ao fim quando decidimos parar de alimentá-las. Anos se passaram e o quarto de paredes brancas tornou-se apenas uma lembrança da infância. Francisca cresceu, deixou a casa dos pais para estudar na universidade. E com o tempo, as memórias sobre o Jack transformaram-se naquela espécie de névoa que envolve os pesadelos antigos. Algo que sabemos que foi ruim, mas que já não parece real. Ela agora tinha o seu próprio apartamento na cidade grande, um espaço pequeno, mas iluminado, cheio de plantas e livros. A vida adulta era ocupada demais para dar espaço a assombrações. Até o dia em que recebeu um telefonema da sua mãe. Francisca, querida. A voz da mãe parecia distante, abafada pelo som de caixas sendo arrastadas. Estamos finalmente organizando o sótão para a reforma que o seu pai tanto queria. Você não imagina o que acabei de encontrar em uma caixa antiga de sapatos. O coração da Francisca deu uma leve batida em falso, um reflexo antigo que ela julgava extinto. O que foi, mãe? Aquele seu diário de chaves, o caderno que você achava que tinha perdido ou queimado quando era criança. Lembra? Ele estava bem no fundo, guardado junto com uns brinquedos velhos que nós subimos para o sótão, anos atrás. Francisca sentiu o sangue esfriar nas veias. Mãe, eu queimei aquele caderno. Eu me lembro perfeitamente de ter queimado na lareira. Ah, você sabe como é a nossa memória com as coisas da infância. A mãe riu do outro lado da linha. Você deve ter queimado apenas folhas soltas. O caderno está aqui, intacto. Quer que eu guarde para você ver quando vier nos visitar no fim de semana? Francisca desligou o telefone. Suas mãos estavam trêmulas. A sensação de segurança, que levara anos para construir, pareceu oscilar como a chama de uma vela. Ela olhou ao redor do seu apartamento. O sol da tarde começava a se pôr, esticando as sombras dos móveis pelo chão da madeira. Não é real, pensou ela, caminhando até à cozinha para tomar um copo de água. Foi apenas uma coincidência. Minha mãe se enganou no caderno. Ela se aproximou do lava-loiças e olhou pela janela de vidro do apartamento, que dava para o pátio interno do prédio, de 3 andares. O reflexo do vidro mostrava o interior da sua cozinha iluminada, e logo atrás dela, a silhueta da sala de estar. No reflexo, os galhos da planta trepadeira na varanda pareciam estranhamente longos. Longos, finos e cinzentos.
Francisca piscou e a ilusão desapareceu. Mas, no canto inferior do vidro embaçado pelo vapor de água quente da torneira, algo havia sido desenhado de leve com a ponta de um dedo úmido. A forma simples de 3 trincos abertos. O medo não bateu à porta. Ele simplesmente reocupou o espaço, que nunca havia deixado de ser dele. Jacques não era um objeto que podia ser queimado. Ele era uma cicatriz na mente de Francisca, esperando pacientemente que ela esquecesse o caminho de volta para casa. Francisca recuou lentamente do lava-loiças, o copo de água esquecido no balcão, o vapor no vidro ia sumindo devagar, levando consigo o desenho dos 3 trincos, mas a sensação de evasão permanecia viva no ambiente. Ela olhou para o próprio telemóvel que estava na mesa. A voz da sua mãe ainda ecoava em sua mente. O caderno real nunca foi destruído. Ela havia queimado apenas uma cópia. Uma ilusão criada por sua própria mente infantil para se convencer de que estava segura. Desta vez, Francisca não era mais uma criança indefesa em um quarto trancado. Ela respirou fundo, forçando o ar a entrar nos seus pulmões, e tomou uma decisão. Ela não esperaria o fim de semana. Pegou as chaves do carro, o casaco e saiu do apartamento. A viagem de volta para a casa dos pais durou 2 horas, sob a luz fraca dos postes da estrada. O silêncio do carro era absoluto, mas na mente da Francisca o rastejar familiar parecia querer se manifestar a cada curva escura. Quando estacionou na fachada da velha casa da sua infância, as luzes da sala estavam acesas. Seus pais se surpreenderam ao vê-la na porta àquela hora da noite. Francisca, aconteceu alguma coisa, querida? Perguntou o pai, abrindo os braços para um abraço. Está tudo bem, pai. Eu só precisava buscar uma coisa, respondeu ela, tentando manter a voz firme. Mãe, onde está a caixa do sótão? A mãe, sem entender a urgência, apontou para a mesa do corredor. Lá estava o caderno de capa escura, exatamente como era anos atrás, sem marcas de fogo, sem poeira. Parecia novo, como se tivesse sido comprado no dia anterior. Francisca pegou o objeto. Ao tocar a capa, a temperatura do corredor pareceu cair drasticamente. Pelas freixas da escada que subia para o sótão, uma sombra longa e esguia começou a se projetar, descendo os degraus lentamente. Você voltou para o seu quarto, Francisca. O sussurro ecoou, não na mente dela, mas no estalo das madeiras da casa. Você sempre volta. Francisca não olhou para trás. Ela abriu o caderno na página central. O desenho da porta com os trincos abertos estava lá. Mas, em vez de tentar apagar ou desenhar por cima, ela usou a força da sua maturidade. Ela aceitou que aquela parte da sua infância existia, mas que não tinha mais poder sobre as suas escolhas. Com as mãos firmes, Francisca segurou as páginas centrais e, com um movimento seco e definitivo, rasgou o caderno ao meio, de cima a baixo, separando a capa e destruindo a integridade do papel. Depois, rasgou as folhas em pedaços ainda menores, até que restasse apenas fragmentos irreconhecíveis no chão do corredor. A sombra na escada desfez-se no mesmo instante, misturando-se à escuridão comum do teto. Sem sons dramáticos, sem ameaças, apenas sumiu. Os pais da Francisca olharam para os pedaços de papel no chão, confusos. Mas ao olharem para o rosto da filha, viram uma expressão de paz que ela não demonstrava há anos. Você está bem, filha? Perguntou a mãe, colocando a mão no seu ombro. Francisca olhou para o chão, depois para os pais, e sorriu. O vínculo havia sido quebrado, não pelo medo ou pela tentativa de esconder o monstro, mas pela coragem de encará-lo de frente e destruí-lo com as próprias mãos. Estou bem, mãe, agora estou realmente bem. Naquela noite, Francisca dormiu na sua antiga cama, no quarto que agora tinha paredes brancas e limpas. Não houve pesadelos, não houve sussurros, nem a sensação de que algo a vigiava do canto do armário. O silêncio da casa dos pais era finalmente apenas o silêncio de um lar seguro. No dia seguinte, ela ajudou a recolher os pequenos pedaços de papel que haviam ficado no corredor e jogou-os na lixeira externa, vendo o caminhão de coleta levá-los embora logo cedo. A sensação de encerramento era real. Francisca voltou para o seu apartamento, na cidade disposta a focar no que realmente importava. Seus estudos, suas plantas e sua vida dali para a frente. O recomeço
trouxe uma clareza nova. Ela percebeu que passar anos fugindo de uma memória só dava mais força a ela e que o ato de encarar o passado de frente tinha sido o verdadeiro ponto de virada. Os meses se transformaram em um ano. O vidro da janela da cozinha nunca mais amanheceu, embaçado com desenhos estranhos, e as sombras do apartamento seguiam apenas os formatos dos móveis, sob a luz do sol. Certa tarde, enquanto organizava os seus materiais de desenho, um hábito que ela nunca abandonou, mas que agora usava para expressar paisagens e formas abstratas, Francisca encontrou um antigo lápis de grafite que trouxera de casa dos seus pais. Ela olhou para o objeto por alguns instantes. Antigamente, aquilo seria o suficiente para trazer um gatilho de ansiedade. Agora era apenas um lápis. Ela sentou-se à mesa, abriu um bloco de notas novo e, com traços firmes e calmos, desenhou uma janela aberta para um jardim ensolarado. Era a sua mente demonstrando que o espaço que antes era ocupado pelo medo agora pertencia inteiramente à sua própria vontade e criatividade. Francisca guardou o desenho, olhou pela janela real do seu apartamento e sorriu, sabendo que a sua história agora era escrita exclusivamente por ela mesma. Mais um ano se passou e a vida da Francisca seguiu o fluxo natural da rotina de qualquer jovem na cidade grande. O apartamento, antes marcado por pequenas paranoias, agora era um ponto de encontro de amigos e tardes tranquilas de estudo. A história de Jacques tinha-se tornado aquilo que deveria ser, um conto de terror antigo que ela mesma havia superado. Francisca acabou se formando e, como primeiro emprego na sua área, começou a dar aulas de artes para crianças, em um centro cultural do bairro. Ela gostava de ver como os pequenos usavam papel para externalizar o mundo vibrante que tinham dentro de si. Em uma tarde de outono, uma nova aluna foi matriculada na turma das quartas-feiras. Era uma menina de 7 anos, tímida, de cabelos castanhos amarrados em duas Marias chiquinhas, que segurava a mão da mãe com força antes de entrar na sala. O nome dela é Mariana, explicou a mãe, com um sorriso gentil para a Francisca. Ela mudou de escola recentemente e anda um pouco isolada. Achamos que as aulas de desenho fariam bem para ela interagir mais. Francisca acolheu a menina com carinho, arrumando um lugar para ela na mesa principal, ao lado de outras crianças, que já tagarelavam e misturavam tintas de guache. Mariana permaneceu em silêncio, observando o papel em branco, por um longo tempo, antes de pegar o giz de cera. No final da aula, enquanto os alunos guardavam os materiais e corriam para os pais que os esperavam no sangão, Francisca começou a recolher as folhas de desenho para avaliar a evolução de cada um. Quando chegou à mesa onde a Mariana estava sentada, encontrou apenas um desenho deixado para trás. Não era uma paisagem, nem uma casa com sol no canto da página, como a maioria das crianças daquela idade costumava fazer. Mariana havia desenhado uma figura humana na penumbra. Os traços eram simples, feitos com giz preto, mas capturavam perfeitamente formas desproporcionais. Braços longos demais e pernas finas que pareciam não caber na folha. Ao lado da figura, a menina havia tentado desenhar uma porta, mas o detalhe que fez o ar faltar nos pulmões de Francisca foram os 3 pequenos riscos metálicos no batente, 3 trincos. Francisca segurou o papel, sentindo os dedos gelarem por um breve segundo. Ela olhou em direção à porta de vidro da sala de aula. Lá fora, no pátio interno, Mariana caminhava de mãos dadas com a mãe, rindo de alguma coisa. No reflexo do vidro do corredor, Francisca viu a sombra da menina, mas a sombra não andava no mesmo ritmo que Mariana. Ela parecia se arrastar um pouco mais atrás, esticando os braços finos de forma quase imperceptível. Francisca respirou fundo, o medo antigo ameaçou voltar, mas a clareza da sua própria jornada a manteve firme. Ela percebeu que Jacques não era uma exclusividade sua, nem um monstro único. Ele era apenas a forma que a solidão e o medo assumiam na mente das crianças, que precisavam de atenção e proteção. Ela guardou o desenho da Mariana em sua pasta, pegou a sua bolsa e caminhou até à saída. Francisca sabia exatamente o que fazer na próxima quarta-feira. Ela não deixaria Mariana enfrentar aquela escuridão sozinha, porque agora ela sabia como ensinar uma criança a ser mais forte do que as próprias sombras. Muito obrigado por assistirem ao meu canal. Não se esqueçam de deixarem like e de subscreverem. Até à próxima.